Você já se sentiu um completo idiota tentando entender o mercado de ações? Como se Wall Street fosse um clube exclusivo para gênios da matemática e economistas com 3 sobrenomes. E se eu te dissesse que a sua maior vantagem competitiva para ficar rico com ações não está em um gráfico complexo, mas sim no seu carrinho de compras, na sua fatura do cartão de crédito e nas conversas que você tem com seus amigos? Essa é a filosofia revolucionária de Peter Lynch, o lendário gestor do Fundo Magellan, que transformou 18 milhões de dólares em 14 bilhões em apenas 13 anos, alcançando um retorno médio anual de 29%. Ele não fez isso com algoritmos secretos ou informações privilegiadas. Ele fez isso prestando atenção no mundo ao seu redor. E hoje, no Capital Inteligente, nós vamos decodificar o método de Peter Lynch para que você possa aplicá-lo na sua própria vida e, quem sabe, encontrar a próxima ação que vai multiplicar seu dinheiro por 10. Peter Lynch tinha uma frase que resumia sua filosofia de forma brilhante. Invista naquilo que você conhece. Parece simples, quase bobo, mas por trás dessa simplicidade existe uma profundidade que a maioria dos investidores ignora. Lynch acreditava que o investidor amador, a pessoa comum, tinha uma vantagem inerente sobre os profissionais de Wall Street. Por quê? Porque você, no seu dia a dia, tem contato direto com as empresas. Você é o cliente. Você vê o que está na moda, o que as pessoas estão comprando, quais lojas estão sempre cheias e quais estão sempre vazias. Enquanto um analista em Nova York está olhando para uma planilha de Excel, você está na praça de alimentação de um shopping vendo uma fila gigantesca para comprar um sanduíche específico. Enquanto o analista lê um relatório sobre tendências de consumo, você está vendo seus filhos obcecados por um novo videogame. Essa informação, segundo Lynch, é ouro puro. É um sinal, um alerta precoce de que algo grande pode estar acontecendo com uma empresa. Lynch chamava isso de conhecimento local. Ele contava a história de como sua esposa, Carolyn, foi uma das primeiras a perceber o potencial da rede de lojas Legs. Ela viu os produtos, gostou da qualidade, viu como eles eram vendidos de forma inovadora em supermercados e farmácias e comentou com ele. Lynch foi investigar e a ação se tornou uma das que mais multiplicaram o valor no seu fundo. Ele não descobriu a Legs em um relatório de Wall Street. Ele descobriu na sua própria casa. Essa é a primeira grande lição. Abra os olhos para o óbvio. As melhores oportunidades de investimento muitas vezes não estão escondidas em um cofre. Elas estão na sua frente. Qual é o restaurante que abriu na sua cidade e está sempre lotado? Qual é a marca de roupas que todos os seus amigos estão usando? Qual é o software que a sua empresa adotou e que tornou o trabalho de todo mundo 10 vezes mais fácil? Cada uma dessas observações é o ponto de partida para uma investigação. Não é um sinal para comprar a ação imediatamente, mas sim um sinal para começar a pesquisar. E isso nos leva à segunda lição, que é a regra dos 2 minutos. Lynch dizia que você deve ser capaz de explicar para uma criança de 12 anos, em 2 minutos ou menos, o que uma empresa faz e por que você está investindo nela. Se você não consegue fazer isso, você não entende o negócio. Se você precisa usar jargões como sinergia de blockchain com inteligência artificial para otimizar o fluxo de caixa, você provavelmente está se enganando. Um bom investimento é simples de entender. A Coca-Cola vende bebidas açucaradas para o mundo inteiro. O McDonald's vende hambúrgueres baratos e rápidos. A Apple vende produtos de tecnologia com design premium e um ecossistema fechado. Simples. Quando você investe em algo que não entende, você não sabe quando comprar, quando vender e, o mais importante, o que fazer quando o mercado entra em pânico. Se você possui ações de uma empresa de biotecnologia que está desenvolvendo uma molécula complexa e a ação cai 30%, qual é a sua reação? Pânico. Vender. Porque você não tem a menor ideia se a queda é uma oportunidade ou o começo do fim. Agora, se você possui ações daquela cafeteria que você frequenta todo dia, que está sempre lotada, e a ação cai 30% por causa de um medo genérico no mercado, mas você continua vendo a loja cheia,
Sua reação é outra. Você pensa: o negócio continua forte, o mercado está louco, talvez seja a hora de comprar mais. Essa convicção só vem do conhecimento. O conceito mais famoso de Peter Lynch é o 10-bagger. Uma 10-bagger é uma ação que multiplica seu valor por 10. Se você investiu R$1.000, ela se transforma em 10.000. Lynch era um mestre em encontrar essas ações. E o segredo, segundo ele, não era procurar por empresas da moda ou de tecnologia de ponta. Muitas vezes, as melhores 10-baggers vinham de indústrias chatas, sem graça, que ninguém em Wall Street queria cobrir. Empresas que faziam coisas como caixões, ou que limpavam resíduos tóxicos, ou que fabricavam um tipo específico de parafuso. Por quê? Porque nessas indústrias, a concorrência é menor. A análise de Wall Street é escassa, e se a empresa for bem gerenciada, ela pode crescer de forma consistente por anos, sem que ninguém perceba. Lynch adorava empresas com nomes chatos. Ele dizia que se você tem uma empresa chamada Tecnologia Quântica Avançada, todo mundo vai querer comprar. Mas se você tem uma empresa chamada Serviços de Limpeza de Bob, ninguém vai dar a mínima. E é aí que mora a oportunidade. Ele encontrou 10-baggers em empresas como a Service Corporation International, uma funerária, e a Waste Management, de gerenciamento de lixo. Negócios que as pessoas precisam, mas sobre os quais ninguém quer falar em um coquetel. Mas como identificar uma potencial 10-bagger? Lynch nos deu várias pistas. Primeiro, procure por empresas pequenas e ágeis. É muito mais fácil para uma empresa de $100 milhões crescer para $1 bilhão do que para uma empresa de $1 trilhão crescer para 10 trilhões. Segundo, procure empresas que estão comprando de volta suas próprias ações. Isso é um sinal de que a administração acredita que as ações estão baratas e é um bom uso do capital. Terceiro, procure empresas com pouca ou nenhuma dívida. Uma empresa sem dívidas não pode ir à falência. Ela tem o poder de sobreviver a qualquer crise e aproveitar as oportunidades que surgem quando seus concorrentes endividados estão em apuros. Outra característica que Lynch amava era o que ele chamava de nicho. Uma empresa que domina um mercado pequeno e específico. Pense em uma empresa que fabrica todas as válvulas para um tipo específico de motor industrial. Ou uma empresa que tem a patente de um medicamento para uma doença rara. Essas empresas têm poder de precificação. Elas não são facilmente atacadas pela concorrência. Elas têm um fosso, um moat, como diria Warren Buffett, protegendo seu castelo. No entanto, a filosofia de Lynch não é um convite à preguiça. Investir no que você conhece é apenas o primeiro passo. Depois de identificar uma empresa interessante no seu dia a dia, o trabalho de verdade começa. Lynch era um maníaco por pesquisa. Ele lia relatórios anuais, visitava as empresas, falava com clientes, fornecedores e até mesmo com os concorrentes. Ele queria entender a história por trás dos números. Ele queria saber se a empresa tinha um plano de crescimento, se a administração era competente e honesta, e se o balanço financeiro era sólido. Ele nos ensina a sermos detetives. Se você gosta de um restaurante, não basta comer lá. Peça para falar com o gerente. Pergunte como estão as vendas. Pergunte se eles planejam abrir novas lojas. Observe se a qualidade continua a mesma. Se você trabalha em uma indústria, preste atenção. Quais são as empresas que estão inovando? Quais estão ganhando contratos? Quais têm a melhor reputação? Você tem acesso a informações que valem ouro. Um dos maiores erros que os investidores amadores cometem, segundo Lynch, é o que ele chama de arrancar as flores para regar as ervas daninhas. O que isso significa? Significa vender suas ações vencedoras cedo demais e manter suas ações perdedoras na esperança de que elas se recuperem. É a psicologia humana trabalhando contra você. É doloroso admitir um erro e vender uma ação com prejuízo. E é tentador realizar um pequeno lucro em uma ação que subiu. Lynch dizia para fazer exatamente o oposto. Deixe suas vencedoras correrem. Uma única grande vencedora, uma 10-bagger, pode compensar uma dúzia de pequenos erros. Se a história da empresa continua boa, se os fundamentos estão melhorando, não há motivo para vender. E se você cometeu um erro, se a história da empresa mudou para pior,
Admita, venda e siga em frente. O dinheiro não sabe de onde veio. Ele não tem memória. Não se apegue emocionalmente a uma ação. Em resumo, a sabedoria de Peter Lynch é um chamado à ação para o investidor comum. É um lembrete de que você não precisa ser um gênio para ter sucesso no mercado de ações. Você precisa ser curioso, paciente e disciplinado. Você precisa confiar na sua própria experiência e fazer sua lição de casa. Pare de ouvir os especialistas na TV que gritam sobre a próxima grande coisa. Em vez disso, vá ao shopping. Converse com seus colegas de trabalho. Preste atenção nos produtos e serviços que estão mudando o mundo ao seu redor. A sua próxima 10-bagger pode estar mais perto do que você imagina. Ela pode estar na sua garagem, na sua despensa ou até mesmo no seu bolso. Como Peter Lynch provou, às vezes a maneira mais inteligente de investir é simplesmente olhar pela janela. Obrigado por assistir a mais um vídeo do Capital Inteligente. Se essa filosofia ressoou com você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa parar de complicar seus investimentos. E comente abaixo, qual empresa do seu dia a dia você acredita que tem um potencial escondido? Vamos começar a conversa. Até a próxima. Mas vamos aprofundar ainda mais. Porque a filosofia de Lynch não se resume apenas a observar o mundo ao redor. Ela envolve uma mudança fundamental na maneira como você pensa sobre o mercado de ações. A maioria das pessoas trata a bolsa como um cassino. Elas compram ações porque ouviram uma dica, porque viram uma notícia, porque o mercado subiu e elas não querem ficar de fora. Lynch chamava isso de Cocktail Party Theory. Ele observou que quando as pessoas em festas começam a te perguntar sobre ações e a te dar dicas de investimento, é sinal de que o mercado está no topo e que uma correção está próxima. E quando as pessoas evitam falar sobre ações, quando o assunto é considerado depressivo, é sinal de que o mercado está no fundo e que as melhores oportunidades estão surgindo. Isso nos leva a uma das lições mais contraintuitivas de Lynch: a paciência radical. Ele não estava interessado no que uma ação faria nos próximos 3 meses. Ele estava interessado no que uma empresa faria nos próximos 3 a 5 anos. E para ter essa paciência, você precisa de convicção. E convicção vem do conhecimento. Você só consegue manter uma ação durante uma queda de 30%, 40%, 50% se você entende profundamente o negócio e acredita que o valor intrínseco da empresa não mudou. Se você comprou uma ação porque um amigo te deu uma dica, a primeira queda vai te fazer vender em pânico. Lynch costumava dizer que o estômago é mais importante do que o cérebro para investir. Não adianta ter a análise mais brilhante do mundo se você não consegue aguentar a volatilidade emocional do mercado. E a melhor maneira de fortalecer o estômago é conhecer profundamente o que você possui. Quando você conhece a história da empresa, quando você entende por que ela é boa, quando você vê com seus próprios olhos que o negócio está prosperando, você consegue ignorar o barulho do mercado e manter sua posição. Vamos falar sobre os 6 tipos de empresa que Lynch identificou, porque isso é fundamental para entender o que esperar de cada investimento. O primeiro tipo é a empresa de crescimento lento, ou slow grower. São empresas grandes e maduras, como uma concessionária de energia elétrica. Elas crescem um pouco mais rápido do que a economia em geral, mas não são candidatas a 10-baggers. Você as compra pela estabilidade e pelos dividendos. O segundo tipo é a empresa sólida, ou stalwart. São gigantes como a Coca-Cola ou a Procter & Gamble. Elas crescem a um ritmo decente, entre 10% e 12% ao ano, e são relativamente seguras durante recessões. Você não vai ficar rico rápido com elas, mas elas protegem seu capital. O terceiro tipo é a empresa de crescimento rápido, ou fast grower. Esse é o tipo favorito de Lynch. São empresas pequenas, agressivas e novas que crescem entre 20% e 25% ao ano. Esse é o território das 10-baggers. Mas atenção, o risco é maior. Você precisa monitorar de perto se o crescimento é sustentável.
O quarto tipo é a empresa cíclica. São empresas cujos lucros sobem e descem com o ciclo econômico, como montadoras de automóveis, companhias aéreas e empresas de construção. O timing é crucial aqui. Você quer comprar quando o ciclo está no fundo e vender quando está no topo. O quinto tipo é a empresa em recuperação, ou turnaround. São empresas que estavam em dificuldades, mas que têm potencial de se recuperar. O risco é alto, mas o retorno pode ser enorme. Lynch encontrou algumas de suas maiores 10-baggers nessa categoria. E o sexto tipo é a empresa de ativos escondidos, ou asset play. São empresas que possuem ativos que o mercado não está precificando corretamente. Pode ser uma reserva de petróleo, um portfólio de imóveis, ou uma marca valiosa que está sendo ignorada. Você precisa de um olhar apurado para identificar essas oportunidades. Entender em qual categoria uma empresa se encaixa é fundamental para definir sua estratégia. Você não investe em uma empresa cíclica da mesma forma que investe em uma empresa de crescimento rápido. As expectativas, o horizonte de tempo e os sinais de alerta são completamente diferentes. Outro conceito poderoso de Lynch é o que ele chama de diversification, um trocadilho com diversification e worse, pior. Ele observou que muitas empresas, ao invés de focar no que fazem bem, começam a adquirir outras empresas em setores completamente diferentes. Uma empresa de petróleo, que compra uma rede de hotéis. Uma empresa de cigarros que compra uma empresa de alimentos. Lynch chamava isso de diversification, porque, na maioria das vezes, essas aquisições destroem valor. A administração fica distraída, a empresa perde o foco e o capital é desperdiçado em negócios que ela não entende. Quando você vê uma empresa fazendo isso, é um sinal de alerta. Por outro lado, Lynch adorava quando uma empresa reinvestia seus lucros no seu próprio negócio principal, expandindo para novas geografias ou novos segmentos do mesmo mercado. Uma rede de lojas que estava presente em 10 estados e estava expandindo para os outros 40, era exatamente o tipo de história que ele procurava. O crescimento era previsível, mensurável e compreensível. Há também a questão dos insiders. Lynch prestava muita atenção quando os executivos e diretores de uma empresa estavam comprando ações da própria empresa com seu dinheiro pessoal. Isso é um sinal extremamente positivo. Significa que as pessoas que conhecem o negócio melhor do que ninguém acreditam que as ações estão baratas. O inverso também é verdadeiro. Se todos os insiders estão vendendo, isso pode ser um sinal de que algo não está bem. Mas talvez a lição mais importante que Peter Lynch nos deixou seja sobre a humildade intelectual. Ele foi um dos maiores investidores de todos os tempos, mas nunca parou de aprender. Ele visitava centenas de empresas por ano. Ele lia relatórios anuais como outros leem romances. Ele estava sempre questionando suas próprias teses, e ele admitia abertamente quando errava. Ele dizia que se você acertar 6 em cada 10 investimentos, você terá um desempenho excelente. Ninguém acerta sempre. O segredo é garantir que seus acertos sejam maiores do que seus erros. Então, o que você pode fazer agora, hoje, para começar a aplicar a filosofia de Peter Lynch? Primeiro, comece a prestar atenção. Nos próximos dias, observe o mundo ao seu redor com olhos de investidor. Qual é a empresa que você usa todo dia e que parece estar crescendo? Qual é o produto que você recomenda para todo mundo? Anote essas observações. Segundo, faça a regra dos 2 minutos. Pense em uma empresa que você já possui ou que está considerando comprar. Você consegue explicar em 2 minutos o que ela faz e por que ela vai continuar crescendo? Se não conseguir, estude mais antes de investir. Terceiro, leia o relatório anual. Não precisa ser um especialista em contabilidade. Apenas leia a carta do CEO para os acionistas. Ele está sendo honesto sobre os desafios? Ele tem um plano claro para o futuro? A linguagem é simples e direta ou está cheia de jargões para esconder a realidade? E quarto, seja paciente. O mercado vai subir e vai cair. Haverá momentos de pânico e momentos de euforia. Se você investiu em boas empresas que você entende, a melhor coisa que você pode fazer é não fazer nada.
Como Lynch dizia, o dinheiro de verdade é feito não na compra e na venda, mas na espera. A filosofia de Peter Lynch é, em essência, uma filosofia de vida. É sobre prestar atenção, ser curioso, fazer sua lição de casa e ter a coragem de agir com base nas suas próprias conclusões e não nas opiniões dos outros. É sobre democratizar o investimento, tirar o poder das mãos de Wall Street e colocá-lo de volta nas mãos do investidor comum. Porque, no final das contas, você sabe mais sobre o mundo ao seu redor do que qualquer analista que passa o dia inteiro em frente a uma tela de computador. Invista no que você conhece.